Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando sobre planejamento orçamentário. Salimeno, o planejamento orçamentário, ele tem um custo alto para as empresas ou esse custo, ou não existe custo, isso é feito justamente pelos funcionários? Como é feito isso? Detalha para a gente um pouquinho. O planejamento estratégico é o elemento principal. Tá? O planejamento estratégico ele vai com base no diagnóstico e depois evolui e parte da criatividade dos negócios. Geralmente vem a parte da direção maior da empresa e depois vem, em consequência, o planejamento orçamentário, planejamento financeiro, que é os números. Tá? E ele tem um custo. Mas os sistemas atualmente, nas grandes empresas principalmente, ele já está tudo integrado. Você tem já... É informatizado isso? Informatizado. Tá? Você tem tudo alinhavado, sistemas já criados, evoluíram muito isso daí. Que as empresas já têm, para cada área, por exemplo, produção, vendas, área financeira, etc., todo o sistema montado e que eles vão lá, pega elementos, tá? Dados, e extrapola para o orçamento. Consegue montar uma previsão. E depois ir apurando o real. E ir medindo mês a mês, trimestralmente, e vendo as variações. E nesse mesmo sistema, eles puxam o camarada justificar as variações, que é muito importante. Você vai saber o que está acontecendo do previsto versus o real. Então, existe um pequeno custo. Geralmente empresas de grande porte, médio porte, mais grande porte, médio porte também, tem um órgão que controla um setor, uma seção, um departamento. De contabilidade, por exemplo? Não é muito contabilidade, é um órgão assim mais ligado a essa área mesmo, específica financeira, tá? Com algumas pessoas, a nível até gerencial, que coordena todos os setores lá, pega os dados, formatiza, pega a parte demonstrativa de resultado, balanço, orçamento de caixa, faz tudo as projeções conforme com os dados que recebe dos setores. Isso é importante porque você tem uma visão muito forte de cada área e você começa a entender cada vez mais como está a empresa como um todo. E você consegue pegar também os pontos fortes e fracos de cada área, as oportunidades, as ameaças. Então, cada setor ele tem que informar esse maior departamento, diríamos um financeiro, etc. Tem que informar os gastos, funcionários. Por exemplo, um setor área de produção, vendas, por exemplo, ou vendas. A área de vendas informa o que vai vender, em quantidade e valor. Aí vai originar basicamente a receita. Abaixo dele tem as despesas, como vendas, sim, propaganda, publicidade, comissão de vendedor, etc. A área de produção, baseado na previsão de vendas, vai fazer o quê? Vai fazer o orçamento de produção, conforme o time que tem, o tempo que para produzir, relacionado a uma previsão de vendas. Em cima disso, ela vai ver todos os recursos que ela tem, recursos materiais, recursos de produção, maquinário, se precisa de algo mais ou não, recurso humano, toda a parte de produção, o que ela precisa de fazer para atender aquilo lá, necessidade, tecnológico também, e assim vai se formando todo, para se ter todo o esquema montado. E é super importante, porque sem isso você não tem uma visão do futuro, o que precisa ser feito. Se você não fizer isso, você tem que se antecipar o que você vai precisar fazer daqui a um ano, no mínimo 6 meses. Se você deixar sem fazer isso, você vai ficar tudo atrapalhado. A empresa não tem razão de existir se não fizer isso. Se for querer fazer em cima da hora, não vai ter condições nenhuma. Ela tem que se planejar. Se não houver planejamento, você pode contar que a empresa vai passar sérias dificuldades. Então, Salimeno, é essa questão que eu queria falar com você. Eu penso, numa grande empresa, você tem um departamento específico, como a gente falou. Agora vamos pensar numa pequena empresa, uma microempresa. Uhum. Vamos imaginar, sei lá, o dono de uma banca no mercado municipal. Estou pensando num caso específico, porque foi um e-mail que eu recebi aqui de 2 microempresárias. Depois eu falo mais para frente. Vamos imaginar. E daí? Como é que fica? Essas empresárias, essas microempresárias, elas têm uma contabilidade.
elas prestam as informações a uma contabilidade que é terceirizada. E aí como fica? Quem faz? Elas fazem o planejamento ou a contabilidade que se encarrega de fazer esse planejamento? Eu acho que é importante. Aliás, até fiz alguns cursos no Sebrae sobre isso, pequenas empresas. E lá, até hoje, tem algumas pequenas empresas aí que eu dou algum auxílio. Tá? Os dados da contabilidade, você pode aproveitar muita coisa. Tá? Você pode transformar os dados da contabilidade num demonstrativo de resultado, num balanço gerencial, num fluxo de caixa gerencial, e você tem um negócio bem simples e prático na sua mão, papel assim, bem simples, que pode até colocar no bolso e fazer um gerenciamento da sua empresa de uma forma bem simples e prática, do que você deixar dados frios, sem utilidade, para o contador. Sim. Então, a pessoa tem que ter uma orientação, tá? Saber utilizar os dados que ela tem e aí trabalhar cada vez mais, se aperfeiçoar, que ela vai ter muito fruto com isso. Ela vai se autodisciplinar em termos de gerenciamento do seu demonstrativo de resultado no mês, seu balancete simples, gerencial, e seu fluxo de caixa, que é muito importante, seu dinheiro. E vai controlando e vendo. O que e projetando entra, o que sai, o que vende, que entra, o que por exemplo, compra. Que entra, por exemplo, de receita, ela está tendo de receita, o que ela está gastando, tá? Funcionários, tudo. Despesas, compra. Então ela faz daí um tipo no mini capital de giro, tá? Necessidade de capital de giro, vê o lucro que ela está tendo no DRE, mais a variação do capital de giro, que pode ser positivo ou negativo, adiciona um saldo inicial de caixa, faz a projeção e ela vai vendo. Se ela precisar, por exemplo, de investimento no futuro, já extrapolar. Daqui a 2, 3 meses, preciso comprar isso, aquilo. Já começar a se antecipar de problemas futuros, do que ficar no gargalo no futuro. Então o microempresário ele pode fazer... Pode fazer e deve fazer. De forma simples. Simples, mais simples possível. Só que acontece muito com o microempresário que ele não procura se informar, se ver, se atualizar, ir atrás disso, tá? Esses cursos muito bons no Sebrae, por exemplo, tá? Eu participei lá há muito tempo lá, agora eu estou meio fora agora, mas eles têm muito assim, esse efeito de um direcionamento muito forte para o microempresário, pequeno empresário. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso no próximo bloco. Hoje nós estamos falando sobre planejamento orçamentário para os microempresários, para pequenas empresas, para grandes empresas. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência.